Bom dia, amadas, bom dia. Bom, vamos lá. Vim para minha segunda aula, porque literalmente isso aqui vai ser uma aula sobre como te ajudar a se transformar numa mulher de sucesso. E como eu já falei na aula e no vídeo anterior, na live anterior, o que é sucesso? Se você não viu, vá lá e assista. Tô arrumando aqui a produção. Vai lá e assista. Mas basicamente, de forma resumida, sucesso tem a ver, cada uma aqui tem uma vida de sucesso. Sucesso tem a ver com o que você espera para a tua vida. Quais são os seus sonhos que você tem para a sua vida? Agora, sonho não tem nenhum compromisso de se tornar realidade. Então você precisa pegar aquele sonho, fazer um projeto e se preparar para viver a vida que você sempre sonhou e se tornar uma mulher de sucesso. E eu tô aqui para te ajudar, com isso. E hoje eu quero falar sobre gerenciamento de amizades. Se você quer ser uma mulher de sucesso, você vai precisar gerenciar as suas amizades. E hoje eu vou falar bem profundamente disso, tem bastante conteúdo aqui. E no final eu vou dar 4 formas, 4 maneiras exatas, bem fáceis, bem simplificadas, de você olhar para suas amizades hoje e entender se essas amizades elas estão te levando para o sucesso ou por o fracasso, ou para viver uma vida de sobrevivência. Então vamos lá que a gente vai começar aqui. Gente, primeiro de tudo, tem uma frase que eu tenho falado muito e tem guiado a minha vida, que é: suas ações e comportamentos estão diretamente ligadas à visão que você tem sobre você, sobre o mundo ao seu redor e sobre o possível futuro que você enxerga para a sua vida. Então vamos lá, é uma frase longa, eu vou picotar para que vocês entendam bem. Primeiro, as nossas ações, os nossos comportamentos. Então, eu vou agir, a minha ação, o meu comportamento, como eu vou me portar, como eu vou me falar, vai depender muito da visão que eu tenho sobre mim. Então, como que eu me enxergo? Como que eu me vejo? Será que eu me vejo boa? Será que eu me vejo ruim o suficiente? Será que eu me vejo bonita, feia? Então, as minhas ações vão depender de qual é a minha visão que eu tenho sobre mim mesma. Sobre o mundo ao meu redor. O que eu acredito? O que eu acredito sobre finanças? O que eu acredito sobre pessoas? O que eu acredito sobre relacionamento? Vai ditar os meus comportamentos e as minhas ações dentro disso. E, por fim, o possível futuro que eu tenho sobre a minha vida. Então, o que eu vejo? O que eu espero da minha vida? Às vezes eu recebo mentoradas que falam: Joyce, eu deixei de sonhar por medo da frustração. E aí a minha pergunta é: que tipo de vida essa pessoa está vivendo? Como são as ações e os comportamentos dela? Porque se ela não acredita num futuro para a vida dela, ela não vai buscar conhecimento por medo de se frustrar. Ela não vai buscar ser uma pessoa melhor. E aí entra naquela sensação de que você está literalmente rodando ali na rodinha de um hamster, Que você roda, andando numa esteira, mas você não vai para lugar nenhum. Então, em 2019, eu contei bastante da minha história ali no último vídeo, mas em 2019, quando eu me vi extremamente fracassada mesmo, sem saber quem eu era, sem ter a mínima ideia do que poderia acontecer com a minha vida, eu me via como uma pessoa feia. Então, as minhas ações e meus comportamentos eram não me cuidar, eu não me cuidava, eu dificilmente passava uma maquiagem no corpo, eu não tinha a coragem de me olhar no espelho. A gente tinha um espelho bem grande assim no nosso quarto, e eu lembro que dificilmente eu parava e passava e olhava para o espelho. Eu não tinha esse comportamento. Por quê? Porque os meus comportamentos estavam relacionados como eu me via. Eu não tinha roupa, eu tinha um sapato na época, para um sapato para uma mulher, assim, sapato de dia a dia, então, eu me via como eu não me via. Eu não tinha muita perspectiva, uma visão positiva sobre mim, uma visão positiva sobre os outros. Eu acabei me perdendo e as minhas ações, os meus comportamentos estavam completamente relacionados com a visão que eu tinha. E aqui está falando, então, da minha visão que eu tenho com a visão do mundo e com o possível futuro. E aí a minha pergunta é: como que vai ser a vida social? Qual vai ser a qualidade dos amigos e se vai ter amigos de uma pessoa que não acredita em outras pessoas?
Eu já recebi também aqui pessoas, né, para mentoria individual, que chegavam e falaram assim, Joyce, eu não acredito mais nas pessoas, porque eu me frustrei com as pessoas, eu me senti abandonada, eu fui injustiçada. E aí, quando você começa a colocar isso, acreditar que todo mundo é assim, você começa a ter muita dificuldade de encontrar novos amigos. Você começa a ter dificuldade de encontrar pessoas. Por quê? Porque as suas ações e os seus comportamentos não vão ser relacionados ou condizentes com uma pessoa que quer relacionamentos saudáveis. E sim, você vai acabar atraindo mais relacionamentos disfuncionais para a tua vida. Então, voltando aqui à frase, porque eu gosto de repetir, porque é na repetência que a gente grava, as suas ações e os seus comportamentos estão diretamente ligados com a visão que nós temos sobre nós, sobre o mundo e sobre o possível futuro que nós vemos para a nossa vida. E aí, como vai ser o relacionamento de uma mulher que acredita que todo homem é igual, que todo homem não presta, que o homem só pensa naquilo? Se vai ter um relacionamento, porque dificilmente você tem um relacionamento ou você tem um relacionamento saudável se você tem essa visão sobre o mundo. Como que vai ser o filho de uma mulher que acredita que filho só dá trabalho, que filho é caro? E aí eu tive que cuidar muito disso, né? Eu, inclusive, por muito tempo fui muito impaciente com a Manuela. A Manuela, criança, faz criancice, criança vai mesmo, às vezes fazer uma birra, vai fazer, né? Tem ali o jeitinho deles, é criança. Quantas vezes eu, como mãe, perdi a paciência com ela e achava aquilo normal. Por quê? Porque a minha visão era, é normal isso. Toda mãe grita, toda mãe é assim mesmo, é impaciente. E no final das contas não é. E não quer dizer que hoje eu não grito com a Manuela, porque eu grito. Qual que é a diferença? Hoje eu consigo identificar que isso não necessariamente pode ser comum, mas não é normal. E aí hoje eu consigo já respirar fundo, né? Quando eu tô ali no impulsivo, respira fundo, e é uma questão de treino. Tudo isso que eu tô falando aqui, ele é treinável, é uma questão de treino. Então, a gente precisa, nesse momento, parar e analisar. Enquanto eu vou falando, pare e analise qual que é a visão que você tem sobre o mundo. Que a gente chama aqui, né, dentro do coaching, de crenças. Qual que é a sua visão sobre relacionamento, sobre finanças, sobre vida social? A gente vai, hoje aqui o foco, ele tá na vida social, então eu vou puxar bastante para isso. O que você acredita nas pessoas ou você já deixou de acreditar nelas? Porque a nossa vida, ela vai acontecendo e aí a gente precisa tomar cuidado com aquilo que vai entrando no nosso coração. E é disso que eu vou falar aqui hoje. Então, para e analisa para a sua vida. Escreve depois aqui embaixo se caiu alguma ficha, qual que foi a ficha que caiu. Poxa, Joyce, você falando isso, agora eu entendi. Quer você entender aonde você tem as verdades no seu coração que você precisa repensar, basta olhar para os resultados. Olha para as áreas da tua vida nas quais os resultados são positivos, quer dizer que a tua visão sobre essa área da vida, porque essas crenças, essas visões que nós temos, elas são separadas, elas são por área da vida. Então, quer entender? Olha para os resultados. Qual que é o seu resultado profissional? Como que vai ser a vida profissional de uma pessoa que acredita que tem que ser duro trabalhar, que não é divertido, que é pesado? Eu, em 2019, eu me via não capaz, e aí por isso eu evitava novos desafios dentro da minha carreira. Então a gente precisa se olhar e entender quais são os meus resultados que eu estou obtendo, e dali eu já começo a ter um cheiro se a visão que eu tenho sobre aquela parte da vida ela é positiva ou ela é negativa. E aonde, né? Então, assim, aonde que eu tô querendo chegar aqui? É importante a gente ter consciência sobre as nossas crenças, porque elas vão dirigir a forma como eu vou
as minhas ações, os meus comportamentos. E o resultado, ele nada mais é do que, né, o resultado que eu tenho, sucesso ou fracasso, no final das contas, ele é um resultado de ações e comportamentos empilhados dia após dia. Não é de um dia para a noite que eu me torno uma mulher de sucesso. Não é dormir e acordei. Não. São dia após dia. É cada dia melhor, né? Que é a diferença, que eu falo muito também, que é a diferença entre sucesso, é você procurar, né, ser perfeito, e a excelência. Porque o perfeito, a pessoa que, ai meu Deus, tem que estar tudo perfeito. Mas a excelência é você ser melhor a cada dia. Então, eu não me comparar com o outro, mas comparar com a minha vida. E aí a gente está falando de ações e comportamentos, porque a gente sabe muitas vezes o que tem que fazer, mas não faz. Sabe muitas vezes qual que é o melhor comportamento possível. Mas fala, poxa, isso aqui as pessoas não fazem. Eu não vou fazer também. Academia. Quantas pessoas sabem que é importante fazer um exercício físico, mas não faz? E aí quando você vai perguntar, poxa, ninguém faz mesmo. Então é importante a gente ter consciência sobre as nossas, como que é a nossa visão, como que a gente enxerga, como se eu colocasse um óculos, aquela lente que vai guiar o meu comportamento, aquela lente que vai guiar as minhas ações. Qual tem sido a tua lente, a lente da sua vida? Eu precisei olhar para as áreas da minha vida e entender quais eram as visões, através dos resultados. Uma área da vida que eu precisei mudar muito a minha visão foi a área financeira. Eu tinha muita dificuldade de guardar dinheiro. E aí depois eu fui entender por quê? Porque na minha crença, no que eu via, dinheiro era ruim, dinheiro não era importante para a vida. Então chegava e ia. Até com que eu precisei, e até hoje eu preciso mudar as minhas crenças sobre o que é dinheiro. Eu costumo falar, e para mim, gente, isso é uma verdade minha, que o que está na Bíblia é verdade. Tudo aquilo que não está na Bíblia, a gente precisa questionar. O exemplo do próprio dinheiro. Dinheiro não é ruim o ter dinheiro. A questão é você colocar dinheiro acima de Deus. Inclusive, os caras, né, as pessoas mais ricas do mundo, Salomão foi o cara mais rico que teve no universo. E quem que deu essa riqueza para ele? Foi o próprio Senhor. Davi, né, a Moisés, todos eles se tornaram pessoas e caras muito ricos. Então, na Bíblia não está falando que o dinheiro em si, ele é ruim. É aonde você vai colocar o dinheiro na sua vida. Em qual que é o nível do dinheiro para sua vida. Então, para mim, Joyce, tudo que está na Bíblia é a verdade. Aquela é a verdade. O que não está, eu preciso questionar. Eu preciso entender se aquela crença, se aquilo que eu tô vendo como verdade, realmente é verdade ou não. E tem um livro, eu vou falar de alguns livros aqui, que eu usei para fazer esse conteúdo. E aí depois, se vocês quiserem pegar os livros e ler, saber um pouquinho mais, vocês vão gostar muito. Mas eu vou dar uma condensada aqui. Tem um livro, o nome do livro são Quatro Compromissos. E ele explica, o autor, ele é o Dom Miguel Ruiz, e ele vai explicar direitinho como que essa visão ela é formada na nossa vida, né? O autor, né, o Dom Miguel Ruiz, ele fala que nós nascemos como se fossem animais, a gente nasce zerado. Então eu nasço sem nenhuma crença, eu nasço sem nenhuma visão sobre nada. E ao longo do tempo, junto ali com os meus pais, com a minha família, eu vou sendo domesticado. Ele usa literalmente essa palavra. Então pensa que você nasce sem nenhuma crença. E aonde você nasce, você começa a ser domesticado. Então você começa a receber estímulos que vão te dizer o que dinheiro representa, o que amigo representa. Né, o Paulo Vieira, ele condensa tudo e ele fala que as crenças e os estímulos é tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente escuta e tudo aquilo que a gente sente. Então, todos os estímulos gerados vão nos domesticar conforme cada assunto.
Daí que muitas vezes a gente até fala sobre maldição hereditária na Bíblia. E eu acredito, é a minha visão sobre isso, que a maldição hereditária também sobre você receber tantos estímulos sobre um assunto que você acredita naquela verdade absoluta e você vai repetir aquela verdade absoluta. Então, se você olhar hoje muito os seus comportamentos, é uma repetição dos comportamentos que os seus pais te apresentaram quando criança. E que hoje você acaba reproduzindo o que você vê. E daí que vem a importância sobre as amizades. Então, hoje, tem o filme o Mowgli, Menino Lobo, que ele, para mim, ele é um exemplo, né? Ele é como se fosse uma historinha mesmo que exemplifica isso. Porque lá, o que acontece? O Mowgli nasce, ele é abandonado ali, e ele é criado por uma família de lobos. E ele aprende, por uma forma de sobrevivência, como sobreviver como um lobo ali, né? Na família dele ali. E aí depois, durante o filme, eu assisti ele com a Manuela esses dias, durante o filme, o que acontece é que, né, eles vão matar ele, e aí ele precisa sair dali e encontrar mesmo a aldeia de homens. E nesse percurso, ele encontra vários outros bichos. E aí ele encontra lá o urso, e ele quer se socializar com aquele urso. E ele começa a fazer coisas de urso, e ele começa a tentar ser um urso. Depois ele encontra com os pássaros, que eu não sei exatamente que tipo de pássaro que é, mas ele começa a tentar ser como os pássaros. Ele até levanta a mãozinha para ver se ele começa a voar. Então, o ponto é que você começa a olhar os estímulos ao seu redor e as tuas ações, os teus comportamentos vão começar a se dirigir conforme aquilo que você tem como estímulo. E aí, lá no final, ele encontra a menininha. E aí, né, com 10 anos, imagina. Mas, enfim. Ele encontra a menina e naquele momento ele já começa a querer se comportar como um humano ali, o que ele realmente era. Então, essa história, ela exemplifica bem que hoje, tudo aquilo que a gente acredita que vai dirigir as nossas ações e os nossos comportamentos, eles foram colocados em nós. Ele entrou em nós como esses estímulos. E hoje é o que tem guiado a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida hoje são guiadas com os nossos comportamentos conforme aquilo que a gente vê. Então, e tem uma questão que é, nós, como humanos, temos a necessidade de nos sentirmos pertencentes a um grupo, a algo. Começa primeiro na infância ali, começa com a necessidade de pertencimento da família. Isso quem fala muito também é o Paulo Vieira, eu também aprendi isso na Febracis, que é a necessidade. Vários autores falam isso, mas ele fala de uma maneira que eu gosto muito de passar e achei muito didática. Então, todos nós temos a necessidade de nos sentirmos amados e pertencentes a algo. A Manu hoje vai fazer 4 anos, daqui uns 3 semanas, e até hoje ela acorda e ela vai dormir lá no nosso quarto. Então ela dorme no quarto dela, mas acorda no nosso. Por quê? Porque ela tem necessidade de pertencer. Ela fala, mamãe, vamos dormir em família. Então ela tem essa necessidade. Ela e todos nós temos essa necessidade. Eu gosto de observar ela, porque você vê muito bem aquilo, eu consigo ver muito bem o que eu tenho estudado, né, nesses anos, efetivamente acontecendo. Então ela tá ali, ela tem necessidade de pertencer. A gente foi no parque aquático, aqui em Maringá, na quarta-feira. E aí ela falou assim, mamãe, eu vou tentar achar uma amiguinha para brincar. Se eu não achar uma amiguinha para brincar, a gente brinca juntas, você brinca comigo. Então ela já tem essa necessidade de pertencer a um meio social, de ter ali a rodinha de amigas dela. Na escola ela já tem os amiguinhos dela que são de preferência dela. E ela tem a necessidade de pertencer àquilo, assim como ela e todos nós. Então, né, é uma questão de sobrevivência. E aí eu acho que agora você já começou a entender bem o porquê que eu dei todo esse histórico, esse contexto, para depois falar sobre as amizades. Porque como nós temos a necessidade de pertencer a algo, a gente tem necessidade de ter amigos.
Alguns mais, alguns menos, mas todo mundo tem. E dependendo dos estímulos que essas rodas vão gerar pra gente, aquilo entra e impacta diretamente as nossas ações e os nossos comportamentos. Então, a pessoa que você mais convive hoje, a minha mãe falava muito isso, tem muito da minha mãe que é: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E realmente faz total sentido essa frase. Ela só vinha meio jogada e eu não entendia ela naquele momento. Ou até entendia, mas falava: não, mãe, né? Não necessariamente eu tô andando com alguém que faz algo errado e eu vou fazer algo errado também. O ponto é que é verdade. Porque as pessoas que a gente mais convive estão o tempo todo gerando estímulo sobre a nossa vida. E como a gente vai ver aqui, quanto mais próximo e mais estímulo sentimental a gente tiver, mais o impacto do estímulo que aquela pessoa gerou sobre a nossa vida. Então, você já entendeu, né? E aqui, uma vez que você entende sobre esse assunto, você começa a entender que você tem que agir de forma intencional. Gente, para ter sucesso, para transformar em quem você quer ser, pensa hoje, faz um exercício aí. Quem é o você que você gostaria de ser? Porque às vezes a gente até quer ser algo, mas não está disposto ou nem sabe por onde começar. Em 2019 ou 2020 foi quando eu tive a Manuela. E eu tive muito tempo a pensar, porque eu ficava muito tempo com ela dormindo no meu colo. E aí eu tava tudo pensando em várias coisas, não tava feliz com quem eu era. Mas eu não tinha ideia de onde começar. E eu me imaginava como eu quero ser. Eu ficava pensando qual é o exemplo de mulher que eu quero que a Manuela tenha. E aí eu comecei a entender e desenhar na minha cabeça quem era a Joyce que eu queria ser. Quem é a Joyce que eu gostaria de ser? Gente, aquela Joyce jamais estaria falando com vocês agora. Aquela Joyce, ela nem sabia quem ela era. Mas eu sabia quem eu queria ser. E aí eu comecei a desenvolver quem eu queria ser. Poxa, eu quero ser uma mulher bem posicionada. Eu quero ser uma boa mãe, uma mãe paciente. Eu quero ser uma pessoa que aproveita a vida, uma mulher alegre, uma mulher que tem disposição, que acorda cedo, vai na academia, cuida da alimentação. Ou uma mulher que gosta da vida profissional, gosta de novos desafios. Mas eu estava muito longe dessa mulher. Então eu precisei ser intencional com tudo aquilo que eu estava vendo para eu mudar as minhas ações e os meus comportamentos, porque saber que você tem que fazer algo não vai, de verdade, não é sozinho o que vai te trazer o sucesso. Não é sozinho o que vai fazer você deixar de ser quem você não quer ser, mas você tem sido, para ser quem você verdadeiramente quer ser, para ter, né, para olhar para essa mulher e ter orgulho dela e viver feliz com ela. E eu precisei fazer isso em todas as áreas da vida, e é um processo. Na verdade, eu precisei fazer e eu ainda preciso fazer em muita coisa da minha vida. Mas vamos lá. Então a gente precisa gerenciar de forma intencional, intencionalidade. Então hoje eu gerencio muito as pessoas que eu tenho contato, eu gerencio muito os filmes, os livros que eu tenho contato. Mas aqui eu vou focar em pessoas, em amizades, que é o que a gente vai falar, tá? E eu sou uma pessoa, aquela pessoa que, se deixar, eu viro amiga até da mulher da fila do banco. Então eu sempre fui assim, para quem entende de perfil comportamental, não é o foco aqui, nem precisa saber disso, né? Eu sou tal da influente, mas eu sempre fui essa pessoa. Então, o que quer dizer? Eu sempre fui uma pessoa que fiz amizade muito fácil. Então eu contava a minha vida para qualquer um. Daqui a pouco dava 40 minutos, eu estava chorando com a pessoa, né? Tudo com a pessoa. Então eu abria demais a minha vida e pensa que eu recebia muitos estímulos ali. E aquilo não me fazia bem. Porque eu não tinha nenhum gerenciamento, nenhum conhecimento disso e me tornava amigo de qualquer pessoa que chegasse. E aí, em 2022, foi quando eu li esse livro aqui, do Thiago Brunet, especialista em pessoas, que mudou a minha forma de ver, literalmente, de entender sobre amizades.
Ele fala sobre casamento, ele fala sobre amizade, ele fala sobre parênteses, ele fala de muita coisa, mas eu não vou falar tudo aqui, porque senão vai ficar uma aula muito extensa. Então, eu vou focar aqui em amizades. Então, a grande parte das coisas que eu vou falar aqui agora tá nesse livro. Depois você vai lá, 2 livros que eu já passei, né? Os 4 Compromissos, que é um livro incrível, também mudou muito a minha vida. E esse, que é o Especialista de Pessoas, do Thiago Brunet. Mas ele mudou completamente a forma de eu lidar com as minhas amizades. E eu queria compartilhar com vocês agora sobre isso, porque eu já estou entendendo que eu passei e deixei bem certinho o porquê, qual que é o poder da amizade que tem na sua vida e nos seus resultados, tá? Então eu precisei gerenciar demais isso. E ele fala das 3 esferas da amizade, que é o que eu vou trazer o que ele traz e vou complementar com tudo isso que eu também estudei, tá? As esferas, elas começam grandes e elas vão diminuindo, tá? E o livro, ele tem bastante base na Bíblia, o que pra mim é super importante, já que eu sou hoje, né, uma mulher cristã evangélica e acredito em Deus, e tudo eu falo que tem o filtro, né, da Bíblia, tudo que eu faço hoje. Mas ele fala de 3 esferas, então as esferas elas são maiores e elas vão diminuindo. A primeira esfera são dos estratégicos. Gente, lembrando que eu estou falando aqui de amizade, tá? Ele fala sobre amizade. Vai ter muita coisa que pode servir para parentes, vai ter muita coisa que pode servir até para casamento, vai ter. Mas aqui ele tá falando de amizades. Então eu vou focar nisso. Depois, se vocês quiserem ler, eu indico, leia o livro inteiro. É incrível, é muito legal. Mas o primeiro nível são dos estratégicos. Os estratégicos, a gente aproxima deles com um objetivo em comum. Então, vamos lá. Eu tenho amigos estratégicos que entraram na minha vida por um objetivo em comum. Seja se divertir. Poxa, eu quero ir num parque, eu quero uma amiga para tomar um café. Ou, né, às vezes é um amigo do trabalho, que você tem um projeto para fazer. Eu tenho um projeto para cumprir. Eu preciso de outras pessoas envolvidas nesse projeto. Eu vou conhecer uma pessoa dentro de uma outra área da empresa e ele vai acabar tendo um contato, ele vai ser estratégico. Então, essas pessoas, elas entram e saem da nossa vida o tempo todo. E a gente, inclusive, precisa entender isso. Porque se você olhar na sua jornada de vida, tem pessoas que entraram na sua vida por um objetivo comum. Você falou, meu Deus, essa pessoa é demais, ela é incrível. E ela sai. E tá tudo bem. Porque os estratégicos, eles têm esse papel mesmo. Deus, ele às vezes une você com uma pessoa para um objetivo e depois cada uma vai para o lado e tá tudo bem. Então, a gente tem que deixar claro que a gente não precisa ficar triste quando as pessoas entrarem na nossa vida e saírem. Tá tudo bem isso. E os amigos estratégicos, eles não têm sentimento, você não tem um sentimento por eles. E aí lembra que os estímulos, quando a gente fala de estímulo, é o ver, ouvir e sentir. E o sentir, a sinestesia, ela tem um grau importante na nossa vida. Então, os amigos estratégicos, eles são os maiores. Assim como a pessoa, você conhece uma pessoa por algum objetivo em comum, ele está na sua esfera de estratégico. E aí, dentro da esfera estratégica, você não vai falar sobre a tua vida, você não vai falar sobre os seus objetivos de vida, você não vai falar sobre os seus sonhos, você não vai falar sobre as grandes questões da tua vida. Você vai tratar sobre aquele objetivo em comum. Agora, dos amigos estratégicos, você tem depois alguns que ficam e outros que saem. Os que ficam, ele coloca como uma esfera dos necessários. Então, os necessários, eles não te amam por quem você é. Lembra, inclusive, da pirâmide que eu falei lá na primeira live ali. Eles não estão com você pelo que você é, mas eles estão com você por aquilo que você representa para eles. Então pode ser, poxa, eu represento uma amizade valiosa, eu represento uma profissional valiosa. Aqui, gente, nos necessários, é onde está o nosso maior volume. Eu brinco, né? Uso um termo que não é daqui, mas para cá, que é a nossa maior superfície de contato. Porque aqui estão as pessoas que enchem os nossos aniversários, aqui estão as pessoas que a gente vai comer uma pizza, sai para tomar um suco, um sorvete, vai com os amigos para o parquinho. Aqui estão os nossos amigos de célula, os nossos amigos da igreja.
Então, aqui nessa esfera dos necessários estão as pessoas que você convive, já tem, né, um relacionamento maior, você já começa a falar de algumas coisas da sua vida. E para mim, aqui foi o nível que eu mais precisei gerenciar. Porque como eu tinha muito contato com esse grupo aqui, que são os necessários, eu precisei gerenciar. Então, lá antes, eu era aquela pessoa que contava tudo da minha vida o tempo todo. Opa! Aqui ainda não. Aqui ainda, nesse nível de amizade, não é aonde eu vou falar de determinados assuntos. Eu vou tratar de outros assuntos. E lembra que no final dessa live, eu vou dizer 4 formas bem simples, bem aplicáveis para vocês entenderem a qualidade. Se vocês estão hoje com uma qualidade de amigos que te levam para o sucesso ou fracasso. Mas aqui eu precisei entender quem eram os amigos que eu ia falar e quais eram os assuntos que eu ia tratar sobre esses amigos. Porque aqui é gerado o maior volume de estímulos. Porque uma hora eu vou para comer uma pizza com um, outra hora eu vou e troco uma mensagem de WhatsApp com outro. Outra hora eu vou e tô, né, no parquinho ali com a minha filha, com uma outra amiga junto, conversando com ela. Então, aqui é onde tem o maior de estímulos gerados. E aqui já começa a ter o sentimento envolvido. Por mais que não tenha um sentimento super alto, você já começa a ter um sentimento envolvido. Porque hoje, se uma pessoa necessária, se uma pessoa que você acabou de conhecer, você está trabalhando com um projeto ali na escola, no trabalho com ela pega e fala, poxa, isso daqui eu não gostei que você fez. Você provavelmente aquilo nem vai te impactar, não vai gerar um grande impacto emocional. Agora, se uma pessoa que você já tem um convívio, que você já tá junto com ela, chega e fala algo para você, aquilo já entra como impacto emocional. E quando a gente está falando sobre impacto emocional, quando a gente está falando sobre visão, tudo isso aqui é neurociência. Então, tudo isso daqui, ela vai gerar no teu cérebro, né, as conexões neurais, a química que vai te fortalecer a sua crença, fortalecer a visão que você tem sobre algo. Então, é aqui que você precisa gerenciar. Então, vamos lá, um exemplo. Uma mulher solteira que quer casar. Se a roda de amigos dela, se aonde ela tá entrando, chega lá e fala, vai tomar café com uma amiga. Adoro tomar café, então eu vou dar um exemplo. Vou tomar café com uma amiga, eu tô solteira. Poxa, amiga, eu quero encontrar um homem. Aí a sua amiga já fala, poxa, mas tá difícil encontrar um homem que presta, né, amiga? A tua visão já começa, tá difícil mesmo, ainda você responde, né? Poxa, amiga, tá difícil mesmo, viu? Homem nenhum quer saber de relacionamento. Aí, legal, você vai dar um beijinho para aquela sua amiga, tchau, tchau, e vai encontrar uma outra amiga. E aí a outra amiga também fala para você, ai, conheci fulano de tal, e olha, amiga, não quer nada a ver com nada. O que acontece? Você vai potencializando a tua visão, a tua crença de que não existe homem nenhum no mundo que esteja a fim de relacionamento. E aí, qual vai ser a sua ação e seu comportamento quando você conhecer alguém? É difícil até você conhecer alguém, porque é como você se proteger, já que não tem homem nenhum que presta mesmo, eu vou me proteger, eu vou me fechar. E aí eu não tô disponível. Às vezes a pessoa tá do seu lado, porque no final das contas, como diz a minha coach, a Dani, a pessoa que você vai casar, ela já existe, ela já tá aí, ela já tá comendo, ela já tá bebendo, ela já tá andando, passeando na rua. Agora, se na tua visão não tem homem disponível, os homens que tem disponível não prestam, você vai se fechar. Então aqui é aonde você precisa tomar cuidado e no final eu vou dizer certinho as formas. E o miolo, o mais forte nos níveis, então, primeiro nível, estratégico. Saiu muitas das vezes o estratégico, ou as pessoas, outros ficam, intensificam e viram amigos mesmo, que viram os necessários. Então, quer saber hoje quem são os necessários? Faz uma lista. Se você for fazer o seu aniversário, vamos supor que você for fazer o seu aniversário, tira a questão financeira, você pode chamar todos os amigos, todo mundo que você gosta, todo mundo que você convive, todo mundo que você quer perto. Faz a lista, quais são os seus amigos necessários. Esses aí, esse você precisa gerenciar. E aí, por fim, você tem um amigo íntimo, que é a esfera mais próxima que tem, que é a esfera mais profunda que tem. Aqui ele até usa muito o próprio exemplo de Jesus. Então Jesus, ele não tinha nenhuma acepção de pessoas, ele falava com todo mundo.
né? Todo mundo ali era os estratégicos de Jesus. Só que Jesus, né, tinha ali os discípulos, os menores, os necessários. Só que quem que era íntimo dele mesmo? Quem que estava com ele mesmo? Jesus, ele tinha os íntimos dele. Então a gente precisa ter. São esses íntimos que ele fala muito que o íntimo ele entra no dia mal, no dia ruim, no dia que aconteceu, foi o pior dia da sua vida. Onde é que aconteceu algo muito ruim sobre a sua vida. É nesse dia, quem são as pessoas que continuam com você? Quem são as pessoas que estão atentas e te ligam, e te confortam, e estão ali para que você possa falar e elas escutarem? Essas são as pessoas que são os íntimos. E essas pessoas você vai contar na palma da sua mão e às vezes numa só. Essas pessoas são poucas. Então aqui, o que acontece? Os necessários, eles são o maior superfície de contato. Aqui o superfície de contato ele vai ser menor, porque às vezes tem amigos que são íntimos, mas você não vê todo dia, você não vê toda semana. Tem amigas minhas que eu fico meses sem ver, mas quando vê parece que você nunca, né, você nunca deixou de ver, você tem intimidade com aquela pessoa, ela é próxima, você tá precisando de algo, você liga para ela. Só que você não tem tanta superfície de contato, mas o contato que você tem, ele é muito, né, ele tem muita força, ele é muito forte. Então, se essa pessoa que você tem um amor grande por ela te fala algo, o impacto emocional, ele é muito grande. Então, aqui não é uma questão de volume, mas é uma questão de intensidade. Os amigos íntimos, você tem já um amor profundo por aquela pessoa. Quando acontece algo de ruim com aquela pessoa, quando acontece algo de ruim, se sente a dor. Se sente a dor daquela pessoa. Então, aqui, você precisa... E qual que é o ponto? Todos, principalmente nos íntimos, vão errar, vão ter erros, vão ter... as pessoas, você vai errar com elas vão pensar com você. Por isso, você também tem que selecionar muito bem quem está nessa esfera. E aí, entender que essa esfera é a esfera de você falar sobre sonhos, falar sobre quais são os seus desafios, não a esfera dos necessários. Não abrir a sua vida para qualquer pessoa. Isso vai te blindar. Gente, isso fez uma diferença gigantesca na minha vida. Gigantesca na minha vida. Então, recapitulando aqui. Esfera dos estratégicos, que é, todo mundo entra, vai ter gente que vai sair, vai ter gente que vai ficar. Os necessários, seus amigos do dia a dia, aquele que você convive, mas você ainda não abre toda a tua vida para eles. Aqui está o maior volume, então aqui é onde você tem que se preocupar, sim, gerenciar essa parte. E os íntimos, que são pequenos, eles têm até pouco volume, mas grande impacto emocional aqui com eles. E agora, para finalizar, vamos lá. As 4 formas de identificar a qualidade das tuas amizades. Quer saber hoje se o seu círculo ali de amizades, ele tá te levando para o sucesso ou ele tá te levando para o fracasso, para uma vida que você tá apenas sobrevivendo? Analisa esses 4 itens. Anota aí. Primeiro item é o conteúdo dos assuntos. Que tipo de conteúdo? Quando você senta para conversar com eles, quando você senta para falar com eles, quando eles estão na tua casa, quando a gente está comendo uma pizza, tomando um sorvete. Qual é o conteúdo que é falado? É um conteúdo legal? Poxa, eu falo de finanças, a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre casamento. Ou vocês estão falando, se reúne para falar de fofoca? Se reúne para murmuração? Então, qual que é o conteúdo que você troca? Porque o conteúdo, de novo, tem a ver com os estímulos. Tudo isso daqui que eu vou falar agora tem a ver com os estímulos. O ver, o ouvir e o sentir. Como, gente, quebra-gelo de reuniões. Qual é a qualidade de quebra-gelo das reuniões? Porque os necessários também estão no seu trabalho. Qual é? Começa a observar, sabe, quando você entra numa reunião, agora a gente faz, né, muita reunião ali pelo computador, então tá esperando todo mundo chegar, ou até presencialmente, aí uma pessoa tá pegando uma água ainda, vai começar. Qual que é o conteúdo que é falado naquilo? É o bullying, às vezes o bullying velado? Começa a observar o conteúdo que as pessoas falam. Segundo, a qualidade do conteúdo e dos assuntos.
Então, não adianta falar, poxa, eu vou pegar um conteúdo aqui, vou falar sobre finanças. Eu encontro com uma amiga pra gente falar sobre investimento ou falar sobre carreira profissional. Legal, o conteúdo é bom, mas qual é a qualidade desse conteúdo? Se você pega pra só reclamar, eu vou falar da minha vida profissional, mas falar que a vida profissional não roda, que todo mundo é ruim, que tá todo mundo... Sabe aquela pessoa que tá num trabalho e tá reclamando do trabalho? Aí tá no trabalho, tá reclamando do outro trabalho também. Tá no trabalho, começa a reclamar do outro trabalho, começa a prestar atenção. Então não adianta só observar o conteúdo, mas começa a analisar qual é a qualidade do conteúdo. Gente, sabe o que eu fazia? Olha, eu não me orgulho disso, mas eu fazia, então, quantas vezes eu não fiz competição de sofrimento com a amiga? Vamos almoçar no trabalho. Aconteceu isso. Aí ficava naquela lamentação para entender qual é a dor que estava mais forte, quem estava sofrendo mais. Obviamente, isso não era intencional. Mas quando eu comecei a ver, eu entendi e eu precisei me afastar de algumas pessoas, porque eu sabia que quando eu ia com aquela pessoa só reclamava. Só reclamava. E não adianta você querer tentar mudar o assunto. Vou tentar mudar. E você vai para outro assunto, a pessoa reclama também. Você provavelmente passou alguém pela tua cabeça. Então não adianta você querer mudar. Você não muda a outra pessoa, você tem que mudar você. Às vezes você tem que se afastar de algumas pessoas. Às vezes você vai precisar, o gerenciar é isso. Que pessoas que eu quero perto de mim. Que pessoas que eu vou ter que me afastar delas. E não é uma questão de você, enfim, brigar com a pessoa. Não, dar um passo para trás. Então, primeiro, conteúdo dos assuntos, qualidade desse conteúdo. E terceiro, sentimentos envolvidos. Gente, tem uma frase que eu não vou lembrar o nome, mas que fala: as pessoas não vão lembrar daquilo que você fala. As pessoas não vão lembrar daquilo que você fez para elas. As pessoas vão lembrar de como você as fez se sentir. E é verdade. Quando às vezes a gente está num café com uma amiga, ou quando a gente vai ali para um aniversário, você tá ali, você troca, vocês vão conversar, vai rolar um monte de assunto e tudo mais. E comecem a perceber que toda vez que você sai de uma conversa, você leva os sentimentos. Então aquela conversa ela não acabou, ela continua produzindo estímulos dentro de você. É igual a academia, você vai para academia, você sai da academia, você ainda tá dolorido, ainda tá acontecendo coisas no seu corpo. É a mesma coisa com conversas de amigo, a mesma coisa com roda de amigo. Então começa a prestar atenção no momento em que você está conversando, com aquelas amigas, no encontro entre amigas, e você sai, qual é a qualidade, qual que é a qualidade do teu sentimento? Você sai dali querendo, poxa, que legal que tá a vida daquela amiga, eu quero ser igual a ela, eu quero crescer igual a ela. Ou não, você começa a sair dali, poxa, a vida tá difícil mesmo, né? Nossa, eu quero tanto casar, mas não tem ninguém para casar, os homens nenhum prestam. Então, qual que é a qualidade do sentimento? Começa a observar. Até porque, se você quer observar quais são os pensamentos que você está tendo, você precisa observar qual que é o sentimento. O sentimento, ele é muito mais fácil de você começar a identificar do que o pensamento. Dá nomes para o seu sentimento. Eu saí triste, eu saí feliz, eu saí animada, eu saí empolgada. Nossa, eu saí... Tem uma outra frase que quer se tornar algo? Ande com pessoas que já são algo. Elas vão te gerar esse sentimento, essa energia para você mudar as suas ações, os seus comportamentos. Porque aqui tem a ver com mudança de ação e de comportamento. Para gerar o resultado de sucesso, o resultado de você viver a vida que você quer ser, de você viver a pessoa que você quer ser, a vida que você sonhou para você ser. E por fim, e o quarto, que não é menos importante, inclusive acho que é o mais importante, que é os exemplos observados. Quer ver mudança de comportamento e ações? Mude os seus exemplos. Quais são os exemplos? Às vezes eu saio com mães, Mães, eu saio com a mãe ali e a criança, o aniversário de escola da criançada. Então vai todo mundo da escola e aí você vê as mães que estão ali, você fica conversando com as... Quais são os exemplos? Porque se você começar a ver um monte de mãe, de amigas suas gritando com o filho, para você, aquele estímulo vai acabar sendo normal, vai ser difícil você mudar esse comportamento. Você começa a achar que aquilo é normal. Não é comum, mas não é normal, existe uma diferença. Então, começa a olhar quais são os exemplos que você tem.
Pega as suas amigas, as tuas amizades, que tipo de mãe que ela é, que tipo de mulher que ela é, que tipo de profissional que ela é. Eu quero ser como ela. Procure pessoas que você tenha para modular, para que essas pessoas sejam um exemplo na tua vida. Então, cuidem para os exemplos. Eu falo muito, o que você fala direciona, mas o exemplo ele arrasta. Você vai ser o seu exemplo. Então, cuida dos exemplos que você está tendo. E um plus para finalizar aqui é quem você tem seguido nas redes sociais. Porque hoje, além das nossas amizades, a gente tem muito estímulo gerado pelas redes sociais. Quem você tem seguido dentro das redes sociais? Quem você... Ah, você foi na academia rápida? Não fui não. Vai lá com o papai que a mamãe tá terminando uma aula. Te amo, viu? Te amo. Vai lá. Então, quem você tem seguido nas redes sociais? Qual que é o exemplo que você tá vendo? Hoje a gente passa ali, se deixa horas e horas olhando Reels, olhando TikTok. Qual que é o exemplo que a gente está vendo? Comece a selecionar quem você segue, que conteúdo você vê, o que as pessoas que você segue estão fazendo. Óbvio, lembrando que rede social é apenas um recorte da vida daquela pessoa. Mas, de qualquer forma, tudo aquilo que você vê, você escuta e você sente, estão gerando estímulos para a sua vida. Então, quer ter sucesso, amiga, amada, gerencie. Amar, a gente tem que amar a vida de todo mundo, respeitar a vida de todo mundo. Agora, quem entra na nossa vida, quem fica na nossa vida, quem tem um lugar mais próximo na nossa vida, a gente tem que olhar. Se vocês olharem esses 4, analisem esses 4 pontos. Então, conteúdo, qualidade do conteúdo, o sentimento gerado e envolvido e os exemplos observados. E gerencie quem entra e quem sai da sua vida para você ser uma mulher de sucesso. Obrigada por ficar até aqui. Um grande beijo.